Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Às da manhã de quinta-feira. Hoje é dia de Despertares. A colaboração muito especial da doutora Adriana Saraiva, terapeuta ocupacional, que está connosco. Bem-vinda, Adriana. Olá, obrigada, Mais Ana. um dos nossos momentos de conversa para partilharmos aqui aqueles pontinhos importantes de despertares, não é? É verdade. Verdade. Bem, então e qual é a proposta que vamos deixar hoje para quem está lá em casa? Oh, Ana, eu fiquei muito inspirada, Entusiasmadíssima. depois de assistir ao Corta-Mato, a edição deste ano do Corta-Mato, uma iniciativa que juntou alunos dos dois agrupamentos de escolas, de várias idades, famílias. É um evento festivo, bonito e que une a comunidade. Então, observei várias situações, observei quem já ia pela segunda, terceira, quarta vez, observei quem ia pela primeira vez, aqueles que estavam muito nervosos, muito ansiosos, com muito medo, e quem estava entusiasmado e contente de participar. E ocorreu-me um tema que eu gosto muito, que me é muito caro, que é a superação. A superação, aquele bichinho que nós temos dentro de nós, às vezes escondido sem que a gente tenha consciência dele, mas que nos leva a seguir em frente e a conquistar caminho. A conseguir subir os degrauzinhos das coisas que às vezes nos parecem menos tangíveis. E, portanto, eu vi crianças que nunca tinham participado a participarem pela primeira vez e a ficarem muito satisfeitas e orgulhosas Dos resultados. por terem feito. Ou o facto de participar. Exatamente. Até porque conta tanto ou mais do que conta muito ficarem nos lugares primeiros, mas também conta muito chegar ao final da prova, conta muito superarem as suas próprias inquietações e mesmo assim irem em frente e passarem aquele período de nervosinho e ultrapassarem a situação. Recordo-me que ainda esta semana, nas brincadeiras espontâneas de um grupo de crianças, observei, e isto confesso que tem assim, isto tem a ver com defeito profissional, não é? Eu tenho um gozo muito particular quando as crianças conseguem trepar a uma árvore pela primeira vez, subir aquele muro alto, conseguirem alcançar um nível de desafio que é um bocadinho à frente e que elas se autopropõem e depois conseguem. E o que resulta daí em termos de confiança, de autoestima, de sentimento de realização e o quererem partilhar isso. Partilharem com os colegas, irem atrás dos colegas, porque às vezes estas caminhadas fazem-se acompanhados, outras vezes são um bocadinho mais isoladas, mais individuais, e portanto vi nesse grupinho de crianças uma menina que subiu a um muro alto pela primeira vez sem a ajuda de ninguém, sem aquele suporte que é, eu faço-te aqui o pezinho ladrão. Claro. Que os outros colegas às vezes podem sugerir para darem aquele suporte para se colocar o pé para se chegarem mais alto, e verifiquei isto numa situação de grupo, de pares, não é? As minhas amigas vão e eu também quero ir, e se elas conseguem eu também consigo, e depois vi isto também no tal registro individual, que era: o grupo já ia lá à frente, houve um que chegou mais tarde e disse: eu também quero fazer, mas agora não sei como é que eu faço. E aquele processamento mental que a gente vê, sim, que eles estão a tentar imaginar como é que vão fazer aquilo para conseguir, onde é que eu vou meter o pé, como é que eu me vou segurar, portanto sou assim adepta fervorosa destes momentos. Se eu pudesse exprimir-me completamente espontânea, teria ali com uma placa a fazer de claque ao lado a dizer: vai, tu consegues. E fiz isto, claro que também fiz isto no Corta-Mato, porque de facto vemos os diferentes níveis em que cada um está, sem ter que haver necessariamente espírito de competição. Muitas das vezes eles até estão autofocados e autocentrados e numa perspectiva de
deixa ver o que é que eu consigo fazer, não é? Nos metros finais da corrida, naquela fase em que já não conseguem correr mais, já estão a ir a passo, mas que entretanto estão a ver a meta já ali adiante, então vale a pena dar aquele último sprint final, não é? E portanto achei fantástico. E portanto acho que esta questão da superação é algo que pode ser muito empoderador para a criança, para quem está à volta da criança, não é? Para os pais, para os colegas, para os professores, mas que são precisos alguns ingredientes, não é? Entre eles, é preciso dar tempo ao tempo. Claro. Não é? E aquilo que a gente não consegue, se calhar, os degraus todos de uma só etapa, podemos conseguir de degrau a degrau. E eu acho que isto até do ponto de vista de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal, é uma mensagem importante, que é nós não olharmos para o topo da montanha, porque o topo da montanha pode parecer tão inatingível que nos pode desencorajar. Então podemos olhar para a primeira etapa da montanha, e se conseguirmos a primeira etapa, depois pensamos na segunda, e por aí fora, não é? E então eu penso que os próprios miúdos podem aprender isto com estes desafios que se lhes deparam no dia-a-dia, não é? Podem, e quem diz isto num corta-mato, diz isto nos estudos, na escola, nos testes, nos resultados que têm, não é? Ok, eu agora tive 52%. Deixa eu ver se eu na próxima já consigo chegar aos 60%. Mas, de facto, perceber que isto é um processo, que não é o final da etapa por completo, e que nós vamos podendo conseguir, e que o tempo é nosso aliado neste fenómeno. Por outro lado, a importância de termos suporte e termos quem nos dê a mão, literalmente ou no sentido figurado. Eu estava a pensar precisamente isso, porque eu acho que tanto no passado, e em relação, por exemplo, a esse sentido, imagino eu, o figurativo de subir um muro. No passado as crianças brincavam mais na rua, existia mais essa probabilidade de praticarem isso. De hoje em dia as crianças são mais acompanhadas pelos pais, não está na rua, e quando uma criança tende a subir um muro, há um pai, uma mãe mais zelosa que diz, não vais para aí que vais cair. Um pouco esta expressão usada que, Adriana, pode ser um pouco contraproducente no fundo. Pode. E muitas das vezes nós, na vontade que temos de os proteger e ajudar, fazemos-lo antes do tempo. Então, o professor Carlos Neto, esse assombro de homem e de referência importante na liberdade das crianças explorarem e desenvolverem literacia motora, costuma dizer que a gente tem que ter aquela regra dos 10 segundos, que é quando nós temos esse ímpeto, esse impulso de dizer ou de fazer ou de pôr a mão, esperar uns 10 segundos, ou então virar de costas e contar os 10 segundos, porque inevitavelmente, muito provavelmente, eles vão encontrar a solução sozinhos. Há 3 hipóteses. Podem experimentar e falhar, aprendem com isso, já vão perceber que daquela forma não funciona, podem não tentar de todo, ou podem arranjar uma alternativa C. Que é o ideal. Que também denota capacidade de resolução de problemas. Exato, e desenrasque e autonomia. Isso, não é? Portanto, acaba por ser um win-win situation, não é? Em todas as vertentes se ganha qualquer coisa, não é? Portanto, é um pouco por aí. Acredito que haja de facto mais esta tendência de os proteger e de tentar que eles não sofram eventualmente algum incidente, mas uma das coisas que gostei de ver, por exemplo, nesta prova, Ana, foi a partida em que tem uma grande densidade de crianças a correrem simultaneamente e num momento de largada que ainda estão com todo o fulgor, não é? E que há uns 3 ou 4 que tropeçam e a nossa mente de adulto já está a antecipar e a pensar, que vão tropeçar todos. Não, levantaram-se e puseram-se a correr imediatamente a seguir e recuperaram aquela queda
muito mais rapidamente do que aquilo que nós tememos, Claro, não é? sim, Porque às vezes aquilo que nós tememos é mais sombrio do que aquilo que a realidade nos mostra. E portanto também aprendemos com isso. É o facto também da agilidade, no fundo eles praticam tudo isso, não é? Sim. Exatamente. E portanto, depois, este suporte estará presente QB, e como dizias e bem, Ana, esta coisa de antecipar tem que ser QB, tem que ser quanto baste, não pode ser nem em demasia, nem por defeito. Sim. E geralmente a gente faz isto na medida certa. E depois também no pós, porque nós também vimos alguns meninos que ficam um bocado mais agastados, mais sem fôlego. Eu vi uma menina a correr com uma bomba de asma na mão. Achei fantástico. Pois é. Pensei, uau, apesar da situação respiratória, ainda assim está ali, está a correr, está preparada. Se for necessário, sabe que tem aquela ferramenta que é uma ferramenta preciosa para auxiliar em caso de... Sim. Mas, no entanto, não ficou encostada às boxes. Já tinha confiança. Exatamente, Ana. Portanto, eu fiquei muito sensibilizada com estes diferentes olhares, porque isto é assim uma espécie de um caleidoscópio das várias atitudes de adultos e de pequenos e graúdos a encararem estes desafios e como os abordar. E, portanto, estes miúdos que no final estão a precisar de algum suporte, precisam do copo de água, precisam de um colinho, precisam de se sentar um pouco para recuperar e precisam de voltar a encontrar os amigos. Então temos aquilo que esta semana eu ouvi uma tertúlia sobre pais e filhos. E nesta tertúlia ouvi falar também sobre primeiros socorros emocionais. Esta coisa dos primeiros socorros emocionais, geralmente a gente associa os primeiros socorros a coisas mais físicas. Sim, o penso rápido. O sprayzinho, o penso, o beijinho, etc. Mas os primeiros socorros emocionais também passam por... validar aquilo que a criança está a sentir. Ok, ficaste nervoso, ficaste cansado, extenuado, estás sem fôlego. É válido, é legítimo. Então vamos esperar para recuperar. Se for necessário, além do amparo físico que a gente pode dar nestes primeiros socorros emocionais, que é o abracinho, que é vamos aqui para a sombra, para um lugar mais fresco, então vamos usar também ferramentas físicas que também podem usar. O copo d'água é interessante. É interessante porque ajuda a regular a respiração de uma forma inconsciente, mas que é uma etapa importante para superar aquela situação de maior inquietação e ansiedade que surge, não é? Ajuda a baixar a temperatura, que geralmente sobe em situações de stress, não é? Por outro lado, e há um truque que eu também gosto muito de usar, ou não fosse eu terapeuta ocupacional ligada aos sentidos, eu gosto muito dos truques que associam a parte do sistema olfativo. Porquê? Para as pessoas que não saibam lá em casa, o nosso olfato é dos sistemas dos sentidos aquele que tem uma ligação mais direta ao cérebro, não passa por nenhum filtro. Portanto, ao contrário de qualquer um dos outros sistemas, do tátil, da visão, da audição, todos os outros vão para uma espécie de um funil que filtra a informação antes depois dela ser transmitida ao cérebro. No caso do olfato, não. E, portanto, um fresquinho com óleo de alfazema é uma coisa que nos pode ajudar a relaxar um pouquinho, a recuperar a nossa estabilidade e a nossa regulação naquele processo, e é uma ferramenta que não custa nada trazer na carteira. Serve múltiplas funções, serve inclusivamente de anti-inflamatório quando a gente não tem mais nada à mão. Portanto, serve nos primeiros socorros físicos e também nos primeiros socorros emocionais. Se encontrar na natureza também o raminho de alecrim. Exatamente. A natureza às vezes também nos proporciona ali no momento. Ou o hortelão. Exatamente. Sério, Ana, que também ajuda bastante, não é? É verdade. Sem dúvida. A natureza também tem disso, nesse caso. É mesmo. E bela dica, sim senhor. E no fundo todos os que chegam primeiro e os outros... que imagina a alegria que foi. São todos vencedores, claro que sim. Corajosos, empreendedores e com uma energia e uma vitalidade que dá gosto de ver. É um espetáculo, nós somos crianças. Enfim, que bom. Adriana, obrigada. Obrigada, eu também, Ana. Até para a semana. Beijinho. Beijinhos. Até para a semana. Rádio Gilão Tavira. A rádio que está no ar. 98.4 Tavira. 94.8 Algarve.
Sintoniza Gilão FM.